Olá, investidor, olá, investidora. Vamos analisar o gráfico de várias criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Solana, Link, moeda de inteligência artificial, FET, moeda de setor RWA, moedinha Ondo. A Ondo foi uma moeda que a BlackRock investiu. Sabe a BlackRock que criou aí o ETF do Bitcoin? Sim, a BlackRock investe em outras criptomoedas e a gente vai analisar hoje a Ondo, que é um projeto muito top que a BlackRock está investindo. Então vamos analisar o gráfico dessas criptomoedas. Turma, deixa o like porque ajuda pra caramba. Eu tô começando aqui no YouTube, tu vai me ajudar. Só clicar no like, compartilha, deixa o comentário e diz assim: Diego, analisa a moedinha Memecoin Pepe, analisa a moedinha Memecoin Bonk, Diego, analisa a moeda tal, analisa a moeda Solana, BNB. O que tu indicar nos comentários sai no próximo vídeo. Vou tentar mandar vídeo de análise aqui todos os dias. Então manda tuas indicações de análise, que por aqui a gente faz o resto, analisando o gráfico dessas criptomoedas. Então já vamos pro vídeo, sem mais enrolação. Vamos nessa. Primeira análise do dia: Bitcoin. Bitcoin está num cenário perigoso, tá, turma? Mas não é um cenário para deixar a gente completamente assustado. Não, é um cenário normal que acontece na movimentação do preço das criptomoedas, no preço de qualquer ativo. Perceba o seguinte: o Bitcoin, ele subiu, atingiu uma região de suporte, ó, uma zona de suporte. Preço testou aqui como resistência, testou aqui como resistência, testou aqui como suporte. Então ele rompe e cai. E quando ele rompe, ele vai testar zonas de resistência. Suporte é quando o preço é uma região em que o preço segura a queda do preço. Resistência é uma região em que segura a alta do preço. Então perceba aqui uma resistência aqui nessa região, uma resistência aqui nessa região. O preço sobe e para de subir nesse nível, cai, e aí segura nesse suporte, faz o rompimento e encontra outra região de resistência. Tá vendo aqui? Outra região de resistência. Então o que aconteceu? O preço do Bitcoin rompeu uma resistência, voltou e testou essa resistência como suporte. Agora ela antes era uma resistência, segurou um pouquinho aqui a queda, segurou um pouquinho a alta. Desculpa, deixa eu limpar o gráfico aqui, tá? Vou limpar o gráfico para tu ver bem essa questão de zona de suporte e resistência. Deixa eu colocar uma linha para ficar bem interessante e a gente vê direitinho, ó. Então o preço, ele vem de uma queda, testa aqui nessa região e cai. Depois de uma queda de 3 dias, ele rompe e encontra outra resistência. Quando ele volta, aqui que antes era uma resistência, se tornou suporte. E aí dá um novo impulso para o preço. O que é que está acontecendo? O preço do Bitcoin rompeu essa resistência e encontrou uma outra zona de resistência. O que pode acontecer é o preço recuar um pouco para testar essa região de suporte, para voltar a subir. Esse sobe e desce de bater em resistência, suporte, bater resistência, suporte, é um cenário de alta. Por quê? Porque o preço faz isso. Ó, deixa eu te mostrar. O preço, ele faz isso. Ele sobe, bate numa resistência e cai, bate no suporte, sobe de novo, bate numa resistência e cai, bate no suporte, resistência, e assim, ó, ele vai formando topos mais altos e fundos mais altos, o que indica uma tendência de alta. Então, o que a gente está vendo hoje é um cenário normal, turma. É cenário normal de movimentação do preço, aquele sobe e desce. Sobe um pouquinho, cai, depois sobe mais alto do que antes. E assim o preço vai formando o seu padrão no gráfico, sua movimentação no gráfico. Então não precisa de desespero, vai cair, vai subir. Não, calma. É uma movimentação normal do preço, tá bom? Então fica ciente disso. O gráfico se mexe assim. Então o que é que eu devo fazer? Encontrar
pontos de resistência para que eu possa vender. Então, se tu comprou nesse nível aqui de suporte, tá? Então, se eu quero encontrar pontos de resistência para vender, então eu preciso encontrar pontos de suporte para comprar, tá? É o básico, é o básico. É claro que numa estratégia de trade não é só isso, tá? Não é só isso. Se tu sair, poxa, Diego falou que é para comprar suporte e vender resistência. Sim, é o primeiro passo, mas não é só isso. Se tu quiser aprender mais, deixa um comentário aí que eu mando uma super aula de como fazer operações de trade, tá? Analisando o gráfico. Mas se tu compra nesse ponto de suporte e o preço sobe, aqui tu já vende um pouco, faz uma venda fracionada. Por quê? Porque é uma zona de resistência. Se você entrou com R$ 1.000 aqui seus R$ 1.000 virou 1.500. O que você faz? Ou você vende 1.000, realiza o lucro dos 1.000 que você investiu e fica com 500 do lucro na operação, e o 500 que você deixou subiu um pouco, virou 700. Virou 700. Pronto. Então você vendeu aqui os seus 1.000, tirou seus 1.000 que você iniciou, fez a operação aqui, deixou 500 e o 500 virou 700 com essa leve subida e você vendeu aqui de novo, tá? Ou então, se você entrou aqui com 1.000, chegou aqui o preço tinha 1.500, você pode tirar os 500, o seu lucro, e deixar os 1.000 que você iniciou para tentar ver o que vai dar. São duas operações interessantes que você pode fazer para aproveitar uma continuação da alta, tá bom? Então tem isso. Então, compre em regiões de suporte e venda em regiões de resistência. Então, movimentação normal que o preço está fazendo. O que é que pode acontecer agora? O Bitcoin testar essa região e vir buscar o 65, igual ele fez aqui, ó. Subiu e testou esse suporte, ó. O que ele pode acontecer? O preço subir e testar esse suporte do 65. Por que testar? Porque ele é uma zona de resistência, tá vendo? Ele é uma região de resistência aqui também. Então pode ser um ponto interessante de teste para o Bitcoin aí nos próximos dias, essa semana. Tendo em vista que essa semana é uma semana interessante para o mercado financeiro, tá? Quinta-feira especificamente, vai sair dados relacionados a seguro-desemprego nos Estados Unidos, dados de setor de serviços, PMI industrial. São dados interessantes que mostram relação da economia do país, e se a economia vai bem, isso deixa os investidores mais animados. E agora voltando aqui para o gráfico, Bitcoin deve vir para a região dos 65, não fica desesperado, porque é um ponto de compra para dar um novo impulso de alta. Ah, Diego, mas se continuar caindo, então possivelmente ele deve vir testar aqui região dos 62. Eu não acho que vai acontecer isso daqui só para voltar para 62, 60 mil. Só se sair uma notícia bem ruim, a gente vê isso acontecendo, mas o 65 pode se tornar uma realidade. Então fica atento no 65 e quem sabe a gente dá sorte de ver o preço do Bitcoin testar os 60 mil, 62. Por que sorte? Porque é um ponto bom de compra, um nível interessante de compra que vai botar muito lucro na gente em 2025, quando a alta explosiva acontecer. Anota aí. 2025 o preço do Bitcoin vai explodir. Pode anotar aí e me cobra depois. Então, entendemos aqui o que são os suportes de resistência e possível alvo do Bitcoin. Pode ser que ele venha testar aqui o 65, entra uma nova força compradora para impulsionar o preço para romper aqui essa região dos 70, dos 72 mil. Então fica atento nisso, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para ver o Ethereum. Eu até anotei na minha mão aqui, ó, uma sequência para a gente ver as análises. Ethereum, eu mandei essa análise aqui no Instagram. Se tu não me segue ainda, de @Diego do Bitcoin, lá no Insta, dá uma olhada lá. Eu mandei essa análise no Insta. É uma análise interessante que eu acho que vale a pena ficar atento, beleza?
Esse indicador aqui eu vou apagar ele, não está tão interessante. Perceba o seguinte, deixa eu te dar uma dica sobre o estocástico. Quando o estocástico está na região de 50%, aqui no meio do caminho, quando ele está abaixo desse nível, ele mostra que existe uma pressão de venda. Pressão de venda. Quando ele está acima desse nível, dos 50%, mostra que existe uma maior pressão de compra. Tá? Então, o que pode acontecer? A gente vê aqui o preço numa região de sobrecompra, onde existe uma exaustão da força compradora, mas a força compradora ainda está dominando o jogo. Enquanto o indicador não virar para baixo aqui da região 50, os compradores ainda estão no jogo. Então o que pode acontecer é o preço testa o nível 50 e volta a subir, tá? Então fica ligado nisso, fica ligado. E o que eu mostrei aqui? Turma, aqui a gente tem duas linhas de médias móveis. A média móvel de 80 períodos, essa linha amarela, e a média móvel de 8 períodos, essa linha branca. Perceba que quando essa média móvel cruza, a média móvel de 8 períodos cruza a média móvel de 80 de baixo para cima, existe uma alta no preço. Às vezes existe uma trap. O que é a trap? Uma armadilha, um falso rompimento. Rompeu, isso anima os investidores, todo mundo pensa que o preço vai explodir e ele cai. Às vezes acontece isso. Mas, na maioria das vezes, esse rompimento aponta uma alta gigantesca. Então, o Ethereum está dando um sinal, aparentemente, bem positivo e pode vir alta forte aí para o Ethereum nos próximos dias. É bom ficar atento, só fica atento. O gráfico, ele não é uma bola de cristal para dizer, ó, isso realmente é o que vai acontecer, isso vai acontecer. Não temos certeza de nada analisando o gráfico. A gente tem possibilidades que o gráfico está mostrando. Então, o gráfico está mostrando que, em momentos anteriores, esse cruzamento levou para uma alta da Ethereum. Então, eu vou acreditar que pode acontecer novamente. E o que é que eu faço? Eu vou abrir uma operação nesse ponto aqui. Eu vou esperar romper e vou colocar o meu stop num fundo anterior, que seria esse daqui. Tá vendo essa barra vermelha? Ela é o meu fundo anterior. Um fundo anterior. Então eu coloco o stop aqui e coloco o meu ponto de compra um pontinho acima dessa máxima. Essa barra vermelha aqui, a máxima dela é 2.770 dólares. O que é que eu faço? Eu coloco um ponto de compra em 2.771 dólares. $1 acima. E o meu stop, $1 abaixo dessa mínima. E o meu alvo, eu defino o seguinte. Essa região 2 vezes para cima. Então aqui eu tenho 100% do movimento. E aqui eu defino ele o segundo alvo. O segundo alvo aqui. Perceba que o segundo alvo, olha para onde ele leva, uma região de resistência. Então, os pontos de suporte e resistência são importantes a gente identificar, tá, turma? É muito importante identificar. Então, o meu primeiro alvo está aqui na região dos 3.000 e meu segundo alvo na região do 3.390, 3.400. Então, enquanto o meu stop está aqui no 2.530, né? 2.528, ponto abaixo dessa mínima. Então eu tenho um alvo, um risco-retorno de 2 vezes para 1. Se eu acertar, eu ganho 2 vezes mais do que eu poderia perder. Então esse é uma operação importante, uma estratégia de risco-retorno interessante para a gente ganhar mais do que perde, tá bom? Então fica atento na Ethereum. E o próximo candle é o que vai indicar o que é que vai acontecer. Pronto, vamos lá. O que é que eu estou dizendo com o próximo candle? Se hoje o preço do Ethereum encerrar o dia no 3.000 dólares, um exemplo, na semana, no dia seguinte,
ele começa a subir e rompe esses 3 mil dólares do fechamento anterior, é uma indicação de que o preço quer subir. Lembra-se sempre que existe aquela possibilidade de armadilha. Mas se o preço hoje encerrou o dia no 3 mil e no dia seguinte ele já está em 3.010, é uma indicação de que a pressão de compra continua forte e que deve levar o preço para cima. Então esse topo anterior aqui eu vou definir como a minha entrada. Rompeu ele, no dia seguinte rompeu ele, eu acredito que pode vir uma continuação da alta. Então eu continuo acreditando na alta e coloco o meu stop aqui. Se no dia seguinte o preço não rompe o topo anterior e só dá sinal de queda, de pressão de venda, eu não preciso fazer nada. Deixo o meu gráfico lá paradinho, fico só olhando até o momento em que ele vai romper o topo anterior. Então, rompimento de topo anterior pode ser um sinal de continuação de alta. Rompimento de fundo anterior pode ser um cenário de continuação de baixa. É claro que isso nem sempre é uma regra, tá? Não é uma regra. Pode acontecer sim ou não, mas também não pode acontecer e a gente... Por isso é importante ter estratégias que combinam. Você vai comprar em ponto de suporte, vai definir teu stop, vai ver os indicadores, vai combinar uma estratégia para ver o que vai acontecer, tá? Agora vamos analisar, deixa eu olhar aqui, Solana. Solana eu mandei também essa indicação, tá? Solana, turma, tô sempre mandando indicações boas aqui no Instagram, aqui no YouTube, também mando no Instagram, então deixa o like, se inscreve no canal, confere lá no Instagram, tenho certeza que tu vai se dar muito bem acompanhando as minhas análises aqui. Não são análises difíceis, você mesmo tá vendo, a gente define ponto de suporte, de resistência, encontra pontos de compra e pontos de stop e vai ali operando devagarzinho, tá? Então, o que é que aconteceu nessa operação anterior aqui da Solana? Percebam que aqui ela formou um fundo duplo, e o fundo duplo, ele tem esse ponto aqui como resistência, a linha azul. Deixa eu trocar essa linha aqui para uma linha vermelha. Deixa essa linha vermelha aqui. Ele tem essa linha vermelha. Então o meu alvo é o ponto dessa máxima até essa mínima. Eu projeto ele para cima. Já bateu o primeiro alvo. Tá vendo? Já pegou o primeiro alvo. Desde aqui já pegou o primeiro alvo. Ele voltou para testar. Perceba que sempre acontece isso, na maioria das vezes, claro. Ele volta para testar a região que antes era resistência, agora testando como suporte e volta a subir de novo. Então, um novo ponto de alvo a gente tem. Novo ponto alvo seria essa região aqui de Solana. Perceba que o preço já chegou bem próximo e recuou. Uma dica: não espere milimetricamente atingir o seu alvo. Poxa, meu alvo está batendo aqui 1,75, 71. Defina um pouco para baixo, tá? 1,75, 71, então vou colocar 1,74, 71, 1,74, 65. Sempre coloca um pouco menos. Perceba que aqui, ó, chegou perto do teu alvo e caiu. Às vezes isso vai acontecer, é chato pra caramba, mas às vezes acontece, tá bom? Então fica ligado, Solaninha aí pode voltar a subir, aparentemente, mas tá numa região de resistência, ó, tá numa região de resistência, onde o preço realmente tem dificuldade de ultrapassar. Fica atento nesses níveis aqui. Um ponto de compra interessante é o 147, com um stopzinho aqui, stopzinho nesse fundo, é um fundo duplo, então é um fundo bem forte, que deve segurar bastante, atuar como suporte. Fica atento nessa região. Solaninha é uma moedinha boa, principalmente para a gente esperar até 2025 aí para botar um lucro no bolso. Vamos analisar agora Ondo, moedinha que a BlackRock está investindo forte. Aqui a gente, só para te confirmar que a BlackRock de fato está investindo na Ondo Finance. Aqui tem o site da Binance, tá? Binance
e mostrando, ó, BlackRock transfere 250 mil dólares para a Ondo Finance, o SDC é o dólar digital. De acordo com o Odeio, o monitoramento Arca revelou que aproximadamente 3 horas o fundo Build da BlackRock transferiu 250 mil USDC para a Ondo Finance. Então, a BlackRock está junto aí com a Ondo Finance. Ondo Finance promete ser um bom projeto para investir, visualizando aí 2025. Vale a pena ter um trocadinho na Ondo Finance. É bom ficar atento que a Ondo Finance tem uma inflação ainda alta para 2025. Eles vão liberar novos tokens ainda. Tem muito token travado, então fica ligado na inflação da Ondo, mas o Ondo é um bom projeto para investir. Agora vamos analisar o gráfico da Ondo. Aqui está uma análise anterior que eu já tinha feito da Ondo. O que eu indiquei foi o seguinte: Ondo indo para baixo, tendência de baixa, até que ela faz o seguinte, ó, um fundo duplo, só que ela forma esse fundo mais alto que o anterior, um sinal de alta, turma, sinal de alta. O que foi que eu disse? Fundos mais altos que os anteriores é sinal de que o preço está iniciando uma tendência de alta, tá? Então foi o que aconteceu. Esse fundo aqui, mais alto que o anterior, apontou para uma possibilidade de alta da Ondo, que fez ela subir 48%, ó, de 18 de setembro até mais ou menos 27 de setembro, 48%. Depois ela vai e forma fundo duplo de novo, um fundinho duplo aqui, e o preço novamente sobe, botando o lucro de quem está atento. Já bateu o alvo, tá vendo? Já bateu o alvo. Já bateu o alvo. O preço agora está recuando um pouco. Vamos ver aqui algumas. Na minha expectativa vai buscar esse topo anterior aqui, tá? Na minha expectativa vai buscar esse topo anterior. Por quê? A tendência de baixa, acontece o rompimento, uma reversão de tendência. Se tem uma tendência de baixa aqui, de baixa, e acontece uma quebra dessa resistência, dessa tendência, então a quebra dessa tendência indica uma reversão de tendência, tá? Reversão de tendência. Então essa reversão de tendência sinaliza que ela deve buscar o topo da reversão de tendência, que é essa região de 1,40, o que significa mais ou menos aí mais 80% de valorização do preço atual até essa máxima. E o que está acontecendo é aquilo que a gente viu no Ethereum. Temos a média de 8 períodos e a de 80, essa média, essa linha amarela. O que aconteceu? Um cruzamento para cima. Possivelmente, se confirmar, o preço deve continuar subindo, mas perceba, ó, que aqui é uma resistência. Então, ele vai recuar um pouco, dar uma lateralizada, acumulando nessa região até voltar a explodir. Pegou a dica? Hoje a gente analisou Bitcoin, Ethereum, Solana e Ondo Finance. Aguardo as indicações que você vai mandar no comentário. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!